com Raul Mikhail Ivanov. Parte 1. Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. Nós estamos num período extremamente propício para essas trocas, tais como nós as concebemos. O que eu gostaria de dizer-lhes é que nós vivemos, agora, em um período um pouco especial, eu diria, em relação ao calendário. É um período que precede de alguns dias o advento de Pentecostes, que corresponde, desde sempre, à descida do Espírito Santo. Vocês enfrentaram, durante o mês de maio, um período extremamente conturbado, que correspondia ao impacto meteorológico e climatológico desse famoso cometa que, lembrado que aconteceu há já 8 anos, quando houve o cometa, os cometas, eu diria, que se cruzaram em seu céu. Os cometas, como vocês sabem, são eventos extremamente importantes, que correspondem à encarnação dos princípios micaélicos, ou seja, forças de purificação, de elevação espiritual. Essa passagem, realmente, ocorreu do centro da Terra. O planeta banhou, durante 3 semanas, numa nuvem cometária extremamente importante, extremamente densa, que estava aí para preparar certo número de eventos para os quais vocês estão, agora, na espera, eu diria. Inúmeros canais, há 20 anos, falam-lhes do processo ligado à ativação de uma nova dimensão, que alguns chamaram a quinta dimensão. O que se pode dizer, simplesmente, sem entrar em coisas que já foram ditas em numerosas reprises, hoje, é que a separação entre sua dimensão e a dimensão da luz autêntica jamais esteve tão próxima. Há uma aproximação que se efetua agora, desde mais de 20 anos, mas jamais nós havíamos cruzado uma etapa tão importante. Assim, inúmeras almas sentiram, atravessaram períodos extremamente importantes, ou seja, o momento em que é necessário aceitar renunciar a tudo o que fazia o passado, renunciar a tudo o que fazia os hábitos, a fim de aceder ao que faz, realmente, essa dimensão nova. E o trabalho está em curso. Eu já os havia prevenido, em numerosas reprises, em relação às aproximações dessas vibrações, que foram ilustradas pelo despertar dos elementos. Vocês entraram numa fase de turbulências extremas dos elementos, seja o fogo, com os vulcões, seja o ar, com os ciclones, seja a água, com os tsunamis, e seja, obviamente, a terra, com os sismos. A Terra festeja suas núpcias cósmicas, há agora 3 semanas, núpcias cósmicas que terminarão no momento em que ela penetrar, definitivamente, na ordem da quinta dimensão. Agora, apenas o Pai conhece a data. Isso pode ser agora, instantaneamente. Isso pode ser em alguns pares de anos, mas, entretanto, a título individual, todo ser humano no caminho da inspiração à luz deve ser capaz, agora, de religar-se, de maneira consciente, a essa quinta dimensão. Obviamente, aqueles que não aceitarem deixar acolher, renunciar às dimensões passadas e acolher a vibração essencial que vem para vocês arriscarão, obviamente, passar por certo número de inconvenientes, mas a eles cabe decidir em sua alma e consciência, eu diria, qual é a escolha que eles querem fazer. Eu já falei disso na vez anterior. Será que é a escolha da luz autêntica? É a escolha da experiência na terceira dimensão? Algumas almas têm a necessidade, ainda, de experimentar. Outras almas têm sede dessa luz que elas esperam desde tantas vidas, desde tantos e tantos anos, e esse momento é agora, caros amigos. Cabe-lhes estar centrados, estar no desapego, estar na renúncia, estar no coração, obviamente, e aceitar a eventualidade de levar seu corpo, de levar sua alma a espaços aos quais vocês não tinham acesso como encarnação. Isso é extremamente importante. Inúmeros médiums já comunicaram essas coisas, mas a coisa mais importante é que vocês entraram, agora, no último par de anos, que corresponde a esse processo. Não é mais tempo de tergiversar. Não é mais tempo de refletir. É-lhes pedido para decidir agora. É-lhes pedido para colocar, claramente, suas escolhas, colocar, claramente, suas decisões e assumi-las. De fato, na terceira dimensão era possível camuflar certo número de coisas, esconder, não estar em acordo consigo mesmo. Isso não é mais possível na quinta dimensão.
Na quinta dimensão tudo é luz, não há lugar para a sombra, não há mais lugar para a doença, não há mais lugar para a hesitação, não há mais lugar para o problema. Aí está o caminho que se desenha agora, no instante presente, imediatamente, se vocês o decidem. A luz autêntica, as portas do intraterra, as portas do extraterra conjugam-se ao nível da reforma para facilitar-lhes a tarefa, na condição de que vocês aceitem, obviamente. O trabalho da mamãe é, também, importante, e eu diria, mesmo, muito mais importante do que minhas palavras. Minhas palavras não são ensinamentos, vocês já estiveram em minha vida, eu nada aporto de novo, eu aporto, simplesmente, a confirmação de tudo o que está acontecendo. Eu me aproximo, cada vez mais, de seu plano, para continuar, de certa maneira, a missão que eu havia instaurado, porque essa missão não deve parar. Esqueçamos, se efetivamente quiserem, o formalismo que tinha lugar à época, porque era necessário, mas é tempo, agora, de considerarem-se, todos, como irmãos e irmãs, e eu sou, aliás, seu irmão e, também, seu grande irmão, se preferem, mas nós temos inúmeras coisas a realizar nos anos que vêm, não ligadas, unicamente, ao seu trabalho isolado, mas via colaboração entre seu plano e nosso plano e o plano multidimensional acima de mim. Isso é extremamente importante a compreender. Apenas na condição de que essa colaboração funcione de maneira fluida é que o advento total da quinta dimensão ocorrerá, porque não creiam que isso vai acontecer assim, num belo dia, o sol, e não há mais sombra. Há um período importante que sobrevém, antes do período orientado na quinta, antes do que vocês chamam o fenômenos de ascensão, ou fenômenos de reagrupamento das almas em lugares extremamente precisos, nos quais vocês serão ensinados de maneira muito mais precisa pelos povos do intraterra, pelos povos que vocês chamam, também, extraterrestres, mas, também, pelos médiums, mas, também, por nós mesmos, que nos precipitamos quando encontramos um apoio que nos permita exprimir, porque nós não abandonaremos, jamais, nossos irmãos e nossas irmãs de luz, obviamente. Nós estamos aí para apoiá-los, vocês jamais estão sós e, mais do que nunca, agora, porque, como eu dizia, a separação entre os planos é cada vez mais fina. Não há mais separação, ela pode rasgar-se, de um instante para o outro. Nós entramos no que é chamado tempo do fim, ou seja, não o fim do mundo, são tolices tudo isso, mas o fim desses mundos de sofrimento, desses mundos da ilusão nos quais todo o mundo vive desde 50.000 anos. Isso é extremamente importante. Aliás, vocês tiveram a oportunidade, como minha cabeça de caboche é aquele no qual estou, de experimentar reencontros multidimensionais ou curas espirituais que se fazem de maneira extremamente evidente. Isso não será mais o poder de menina, como se diz, será a intervenção direta de entidades de luz desencarnadas sobre as doenças orgânicas, para prepará-los para ceder à quinta dimensão. Eu também intervenho, cada vez mais presentemente, a cada manifestação, seja aqui ou em outros lugares, eu reforço minha densidade vibratória de maneira a permitir a irradiação da energia dos três corações, de tocá-los. Isso merece, obviamente, uma difusão a mais ampla, seja por mim e por muitos outros, obviamente. Isso é extremamente importante. E, através de todas essas manifestações, convém ser sério em seu discernimento, compreender que é seu dever, sua responsabilidade ir para essa luz porque, se vocês estão aqui, esta noite, não é por acaso, é que, necessariamente, vocês aspiram reencontrar a luz. Mas isso não é em 20 anos, não é em 10 anos, não é quando os filhos estiverem grandes, é imediatamente, aí, agora. Nesse sentido, sim, estou contente, sim, porque quando eu olho os casulos de luz, mesmo se não são as mesmas pessoas que estão aí, eu vejo um impulso, eu vejo essa luz branca que começa a densificar-se na periferia dos casulos de luz. É extremamente importante. Então, é necessário acolher e renunciar, ir para a sua própria mestria, ir para a sua própria verdade, ir para a sua própria essência. Aí está o que lhes é pedido, caros amigos.
Sim, efetivamente, estou contente, mas não se está, jamais, suficientemente contente. Quer-se fazer muito mais, quando é possível, ainda, fazer. Questão: que se tornarão as pessoas doentes quando da passagem à quinta dimensão? Cara amiga, é uma escolha de decisão de alma. Aqueles que não aceitarem a quinta decidirão, talvez, aceder à quinta sem o corpo. Não é um problema, não é mais um problema. A separação entre as dimensões não existe mais. Vocês reencontrarão certa virgindade que existia na primeira ascensão. Não havia separação entre as dimensões, era possível entrar em contato com outras dimensões. A diferença é que um nível vibratório global vai subir, enquanto aqueles que aceitarem deixarem se arrastar, eu diria, pela quinta dimensão curar-se-ão, obviamente, mas aqueles que tiverem planejado, ao nível da alma, partir sem o corpo, partirão sem o corpo. Não há drama nesse nível. É uma decisão pessoal e uma escolha pessoal, e em momento algum nós podemos interferir com a vontade individual, pessoal. Não é o que se chama o livre-arbítrio, mas é a liberdade de escolha da alma. Não se tem que interferir nisso. Pode ser extremamente incômodo querer, a todo custo, curar alguém que deve partir sem conforto. A vida dos outros não lhes pertence. A decisão é pessoal, individual, irrevogável e não transmissível, eu diria. Como saber se a alma tem o desejo de ser ajudada a curar-se ou não? Como saber se a alma de uma pessoa, tomada desse sofrimento, tem vontade de ser ajudada para atingir esse estado ou não? Toda alma no caminho tem necessidade de ajuda, qualquer que seja. Vocês estão no modelo social no qual estão ligados uns aos outros, real e energeticamente, independentemente, eu diria, de chantagens afetivas, de ligações afetivas que existem. Agora, nem toda a alma pede para sofrer, e as almas são livres para curar-se, quando encontram a quinta dimensão. Elas fazem, elas mesmas, a escolha, em toda lucidez, de curar-se ou não curar-se. A cura que pode, também, passar pelo desaparecimento puro e simples do corpo físico. Há lugares, portais, vórtices de quinta dimensão nos quais, graças à intervenção de potentes médiums, as curas são possíveis em milhares de exemplares, não assim, uma vez, de tempos em tempos. Essas curas vão multiplicar-se, obviamente, e as pessoas que vierem a esses lugares farão a experiência da quinta dimensão, farão a experiência do amor incondicional, independente de qualquer vontade, independentemente de todas as tensões ligadas ao afetivo, ligadas à família, ligadas às profissões, mas em toda lucidez. Essa é a grande novidade. Vocês verão florescer nas semanas, nos meses que vêm, esse gênero de terapias, de intervenções de forças do além. Ou serão pessoas que estavam encarnadas há pouco tempo, que reencarnaram, que passaram na luz, ou seres a que se chamaram de guardiões das redes magnéticas, em todo caso, para os povos delfinoides, mas, também, povos que estão em dimensões extraterrestres. São os anjos do Senhor, que poderão intervir, diretamente, nas matrizes e nos corpos e no casulo de luz, também, é claro, para fazer aceder à quinta dimensão. A quinta dimensão é uma dimensão em que não há sombra, constitucionalmente. A luz é diferente, ela é agenciada de maneira diferente, ela é estruturada de maneira diferente, e a vibração quinta da luz é uma vibração que afasta a sombra, de maneira mais ou menos instantânea, mais ou menos rápida, mas é uma realidade, e isso vocês experimentarão, cada vez mais. O despertar dos elementos, tal como vocês o vivem e, em especial, o que eu já havia anunciado neste inverno-verão no hemisfério sul, em especial o elemento fogo, que é ligado à purificação, mas, também, ao despertar dos vulcões do cinturão de fogo do Pacífico. É extremamente importante. Há uma massa que é desprendida no casulo etéreo do planeta. Há uma massa de fogo purificador que é capaz de desembaraçar o ser humano e a Terra de suas escórias, na condição de submeter-se a esse fogo purificador. É o que se chama a renúncia e acolher, mas, também, a mestria. Essa é uma decisão individual, obviamente.
De momento, eu estou sozinho e, depois, é Maria, e vocês verão, em breve, o número de manifestações de luz que poderá intervir sem passar pelo canal, mas diretamente, por radiação, por toda a parte, no espaço em que vocês estão. Isso é um verdadeiro milagre. Questão: os animais já estão mais avançados do que nós nessa passagem à quinta dimensão? Não apenas os animais, cara amiga, mas, também, os vegetais, também a crosta terrestre, também os planetas, outros planetas ao redor da Terra estão, todos, prontos para dar esse salto. Todas as formas de vida estão aí, prontas para aceitar essas núpcias cósmicas que chegam. Apenas o ser humano está em atraso. Ele está, realmente, em atraso. Agora, os seres animais estão, desde muito tempo, prontos para essa passagem porque eles não têm mental, eles estão em vias de individualização, eles estão em vias de possuir uma alma individual, uma alma que vai evoluir para certa forma de humanidade e que espera com impaciência, obviamente, a passagem da Terra. Então, obviamente, pode-se responder que, de certa maneira, os animais, os companheiros domésticos estão muito mais avançados na aceitação e na renúncia, no acolhimento e certa forma de mestria, em outro nível. Questão: como se explica a importância de Orion? Por uma razão extremamente simples, cara amiga. Quando da criação de Atlântida, houve a dissociação progressiva da terceira dimensão com as outras dimensões, que algumas tradições chamaram a queda. Não é uma queda, é uma experiência, e essa experiência foi desejada por um senhor do karma, um lípica kármico, que é um ser grandioso que pertence a dimensões bem além, mesmo, da minha, e que interveio para semear, eu diria, e programar o ser humano, completamente, ou seja, todos os seres humanos que estão encarnados sobre esta terra, há 50.000 anos, para aceder à compreensão da terceira dimensão e, também, aceder à dimensão de amor. E esse ser sublime que, também, criou, nesta terra, a ordem de Melquisedeque, meu mestre, chama-se Oriones. É o grande ser de escala planetária, é ele que tem sob seu trabalho a supervisão do bom desenrolar das operações. Foi ele quem enviou, há 50.000 anos, o que foram chamados, sobre a Terra, os 12 Elohim, ou seja, os 12 seres semideuses, que fizeram o sacrifício da encarnação. O sacrifício deles permitiu, por intermédio de um cristal extraordinário, à raça humana, experimentar essa separação, essa dimensão, certamente, que termina hoje, mesmo que vocês não compreendam, verdadeiramente, através dessas rupturas, esses sofrimentos, que, talvez, durarão um pouco demasiado tempo, eu concordo, mas isso fazia parte da experiência para a qual as almas estavam de acordo. Aí está porque os mestres instrutores de Orion são extremamente importantes hoje, mas não há apenas eles, há, também, aqueles que guardam, de algum modo, as redes magnéticas terrestres, e que fazem um trabalho de titã, para evitar que a Terra desprenda-se em relação a tudo que acontece ao nível de bombardeamentos. Há numerosos seres que intervêm. Há, também, os anjos do Senhor, eles são extremamente importantes, são aqueles que virão chamá-los, no momento da ascensão final. Mas a ascensão já começou, lembrem-se. Não é um evento que sobrevirá assim, em 2 minutos, é uma preparação de cada minuto, agora. Aí está o que eu tinha a dizer em relação aos mestres instrutores de Orion. Questão: em que consiste enraizar-se, centrar-se, alinhar-se, de que muito se fala? O alinhamento vocês vivem assim que estejam aqui, pelas vibrações que sentem ao nível de sua coroa, ao nível de seu coração, talvez, já, para alguns. O alinhamento é estar centrado com a vontade da alma, com a vontade da coroa, o que se chama do Pai. O enraizamento, agora. É necessário, efetivamente, considerar que a maior parte dos seres humanos deve ascensionar com o corpo. A dimensão crística, o sacrifício de Cristo, permitiu a sacralização do planeta. Ora, vocês, seres humanos, encarnam ainda hoje. Vocês devem ascensionar com o corpo, e deixar-se escapar com a energia luz autêntica, que desce e que vocês têm tendência a querer desenraizar.
Vocês não fazem o trabalho até o fim. O trabalho deve consistir em encarnar, até a última célula do pequeno dedo do pé, essa energia-luz. O alinhamento consiste em estar, realmente, em fase com a vontade do Pai, com a luz que desce. O alinhamento deve fazer-se num sentido vertical e, após, vocês devem ser capazes de irradiar no sentido interior-exterior, horizontal, esse alinhamento que vocês receberam. Há um trabalho extremamente importante, que consiste em receber a luz e, em seguida, deixá-la irradiar, para estar no coração. Não há técnica, protocolo, eu diria, extremamente complexa. O mais simples é o melhor, porque é na simplicidade que se encontra a verdade. Ela não está no aprendizado de novas técnicas, ela não está no aprendizado de algo de complicado. Vocês não têm mais o tempo, agora. Vocês não estão mais há 20 anos, há 30 anos. Vocês estão no momento em que a luz está aí. Ela apenas pede para entrar em vocês, ela pede apenas para irradiar através de vocês. Isso é o alinhamento vertical/horizontal, com um eixo que é, sobretudo, o coração, obviamente. Aí está o que se chama o alinhamento, e quando vocês estão alinhados, o que é que acontece? Bem, primeiro, há a alegria, quando vocês permanecem alinhados, centrados na presença divina. As coisas que vão acontecer, mesmo que não sejam agradáveis para a personalidade, vão fazer-se com força, com fluidez, mesmo se elas resistam um pouco. Mas, vocês sabem, a partir do momento em que vocês estão totalmente alinhados com a dimensão do Pai e a vibração do Filho, vocês sabem, naquele momento, totalmente, que estão na verdade. Não há necessidade de recitar isso ou aquilo. Não há necessidade de acender velas. Não há necessidade, como eu dizia na última vez, de levantar-se para ir ver o sol. O sol está em vocês. Agora é revelado tudo isso. É extremamente importante compreender que vocês são a luz. Vocês deixam a luz penetrar. Vocês reativam sua luz interior. É a mesma coisa, mas não há algo que seja exterior, eu já o disse na última vez. Aliás, a cada vez que eu venho aqui, eu repito. Tudo que acontece no exterior acontece, também, no interior de vocês. O que vocês veem no exterior é apenas o reflexo de combates, de lutas que estão no interior de vocês. Quando um vulcão acorda, uma parte de seu ser acorda. Quando o ar sopra, uma parte de seu ar interior sopra. Vocês são parte da criação, vocês são criaturas e criações, vocês são luz, vocês são receptores e emissores de luz. É necessário, verdadeiramente, convencerem-se disso agora. Quanto mais vocês crescerem nessa luz, mais vocês serão capazes de renunciar, muito mais facilmente, ao que fazia o apego da antiga pele, da antiga personalidade. Isso está além dos homens, além das religiões, além do esoterismo, está além de um pêndulo, além de um jogo de cartas. É um movimento puro da consciência. É tudo o que lhes é pedido. Ser uma consciência iluminada. Os orientais chamavam a isso a felicidade, a alegria interior porque, quando vocês são admitidos nessa dimensão vertical, horizontal, vocês estão na alegria, não pode ser de outro modo. Mesmo se haja desagrados que continuam, muito rapidamente vocês se entregam à alegria. A verdade está aí, não em outro lugar, não é verdade? Questão. Como ajudar as pessoas que sentem um apelo para essas evoluções, mas que têm um mental muito potente, que pode gerar freios? O único modo de ajudá-las é mostrar a luz que vocês se tornam. Não se esqueçam de que a recepção/transmissão. Quanto mais vocês acolherem a quinta dimensão, a luz autêntica, mais, mesmo aqueles que estão na resistência, serão tocados por essa vibração. Olhem o que vocês sentem na sala, progressivamente e à medida das sessões. A energia absorve a luz, faz-se cada vez mais densa, cada vez mais palpável. Isso é uma realidade, uma verdade, mesmo se o mental seja forte, ele é obrigado a soltar-se. Vocês não podem falar com palavras para dizer a alguém vá, é necessário ir, agora, à quinta. Não. Vocês podem apenas ser vocês mesmos, cada vez mais vocês mesmos, e deixar agir a irradiação do coração. É tudo o que lhes é pedido.
Serem vocês mesmos, nada mais, em face do que se chamam as leis que pertencem à terceira dimensão. Todas as acusações que podem ser portadas em alguns movimentos, contra alguns seres, não têm qualquer importância, porque a luz que os banha, se vocês mantêm essa luz, nada pode atingi-los, absolutamente nada. Essa é uma evidência, uma certeza. Se, a um dado momento, você diz não é possível, vão acontecer-me coisas não agradáveis, não é a luz que desce, são os resquícios de sua personalidade de terceira dimensão. Mas, progressivamente e à medida que vocês fizerem o esforço de estarem alinhados, de acolher, de irradiar, de renunciar à sombra, progressivamente e à medida que entrarem nessa alegria interior, nessa serenidade interior, nessa certeza interior, isso se faz muito rapidamente hoje. Lembrem-se, os budistas passavam, por vezes, 10, 20 anos a observar. Acabou isso. Não é mais um momento, é algo que se faz na vida corrente, cozinhando batatas, por exemplo, não importa aonde. Basta lhes serem humildes e estarem na verdade, eu nada mais lhes pedi, cara amiga. Questão: como repercutir suas ações frente a pessoas que não estão conscientes disso, na busca de luz? Caros amigos, até o último minuto, a transformação e o acesso à quinta dimensão é possível. Há seres que jamais ouviram falar de luz, e cuja vida é repleta de retidão, repleta de alinhamento, repleta de humildade, repleta de verdade. Eles não têm que se preocupar com busca de luz. Lembrem-se do que dizia Jesus: os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Não lhes cabe preocupar-se com os outros. Ocupem-se somente de vocês, tornem-se seu próprio mestre. Naquele momento, os outros seguirão pela radiação porque, de próximo em próximo, a luz é contagiosa, muito mais do que o indivíduo. Questão: fala-se da necessidade de colaborar, de fraternidade, mas por que, em muitos países, leis são promulgadas que impedem essa instauração? Por uma razão muito simples, cara amiga. A sombra não quer deixar passar a luz. A sombra sabe as forças que pertencem à terceira dimensão, as forças involutivas, as forças que recusam a luz autêntica crística, luciferiana, arimaniana, como dizia Steiner, no início do século. A luz chega e, obviamente, há uma resistência que será cada vez mais terrível, cada vez mais forte, que traduz apenas uma única coisa, cara amiga, e é nisso que é necessário ser compassivo e não olhar tudo isso. É que eles têm medo. Eles não sabem o que é a luz. Eles não têm, de momento, experimentado, vivido as experiências de luz. Eles creem que a luz vai fazê-los perder muitas coisas, enquanto a luz está aí para fazer ganhar coisas, e isso, o medo não pode suprimir. Há seres, quanto mais vocês irradiarem, mais eles vão entrar no contágio de luz, eles vão mirar-se, cada vez mais. Ora, não é necessário lutar contra eles. A partir do momento em que vocês entram na luta, vocês entram em oposição, e eles, simplesmente, pedido para permanecerem firmes, afirmados e estáveis na luz que vocês recebem e que irradiam. Agora, é perfeitamente normal, a partir do momento em que um grupo humano, mesmo ao nível individual, não ao nível coletivo do planeta, é confrontado a algo de novo, há formas de resistências que se opõem à novidade. E vocês creem, realmente, que vocês todos não têm mais resistências em relação à quinta? Obviamente que há, ainda, caso contrário, vocês não estariam mais aí, vocês não teriam necessidade de estar aí. Eu não teria necessidade de estar aí. O que quer dizer que, apesar da efusão da luz autêntica no interior dos chakras e dos casulos de luz, as resistências ainda estão aí, elas não estão todas eliminadas. Então, é necessário compreender, de imediato, que, se há medos em vocês, mesmo que sejam pequenos medos, eles são, também, por vezes, representados pelos governos, pelas pessoas que têm medo da luz e que vão tudo fazer para frear a chegada da luz, de maneira consciente, se eles pertencem às forças involutivas que gostariam que as coisas permanecessem como estão. Há forças que estão inscritas no patrimônio genético de todo ser humano.
é o demônio interior, é o guardião do limiar, mas são, também, todos esses seres que resistem. É por isso que eu digo que é extremamente importante que o máximo de seres esteja nessa luz, porque quanto mais houver seres que aceitarem, que acolherem essa luz, menos as resistências poderão ser fortes. Mas elas vão, entretanto, ampliar-se, e as pessoas que estão na luz estarão, obviamente, eu diria, sujas, por seus próximos, por vezes, mas, também, pelas leis, pela suspeita, por tudo o que faz a energia de divisão. O grupo social que tem medo busca, ainda mais, apontar com o dedo que é diferente dele. Ora, vocês são diferentes, a partir do momento em que buscam a luz, mas vocês ainda não são o grupo social mais importante, longe disso. Há, talvez, eu diria, 4, 5% do planeta que está no caminho para a luz. Todos os outros opõem-se à luz, porque eles têm medo. Há muito poucos que pertencem, conscientemente, às forças, eu diria, que são contrárias à luz, os outros são manipulados, condicionados. Eles não sabem, os pobres e vocês não podem apressá-los. É necessário, simplesmente, permanecerem centrados, e as coisas ficarão bem. Não há qualquer medo ter do que quer que seja. Questão: você intervém a um nível coletivo. A ação ao nível geopolítico é possível pela vibração das redes magnéticas terrestres e a reativação de redes sagradas que existem no intraterra e na copa terrestre. Nós intervimos, obviamente, como podemos, de maneira individual, ao nível de almas. Cada vez mais seres estão em contato com seu anjo guardião, com seres que faleceram, que vêm ajudá-los, guiá-los. Nós fazemos cada vez mais sonhos iniciáticos, eu diria, que anunciam as transformações. Obviamente, nós intervimos, mas preferimos ter a possibilidade de poder trabalhar, diretamente, em grupos, porque é muito mais fácil, ao nível energético. Há certo número de modificações da estrutura continental, de vários continentes, que está em curso. Apenas o Pai conhece a data. Isso pode ser imediatamente, pode ser em um mês, pode ser em um ano, isso sobrevirá, como dizia Cristo, quando ele se anunciava: eu voltarei como um ladrão na noite. Não é questão que médiums divirtam-se a dar uma data e, mesmo se vocês recebam uma data, a data que vocês recebem, 7 dias, 14 dias, é profundamente simbólica. Não procurem, a todo custo, compreender o que vai acontecer. Vocês serão informados, no momento real em que isso acontecer. No momento da ascensão final, Maria dirigir-se-á, pessoalmente, a cada alma desperta, vocês ouvirão, realmente, a voz de Maria falar-lhes. Isso, eu lhes asseguro. Então, tenham confiança, continuem, simplesmente, a alinhar-se e a irradiar essa luz, e nada mais, absolutamente nada mais. Caso contrário, vocês vão se perder nos meandros do mental, nos meandros da predição, da profecia, das previsões, de não sei o que mais ainda, que vai afastá-los da luz e fazê-los entrar no medo. O medo não tem lugar de ser. Aos 3 Dimensões, 1º de junho de 2006. Tradução do francês, Célia G. Mensagem atemporal.